São 10 horas e 17 minutos. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne amanhã, terça-feira, para decidir pela cassação ou não do mandato da deputada federal Flor de Lis, que é acusada de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. E nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o presidente do Conselho, o deputado federal Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão. É um processo rápido, deputado, porque geralmente esses processos se arrastam, né? Mas as provas contra ela são provas ainda, não há culpa formada, é importante ressaltar, mas as provas são contundentes e para o processo andar, os investigadores dizem que ela não deve ter imunidade parlamentar. Vai ser rápido? Bom dia a todos da CNM, todos os telespectadores. Enfim, eu queria esclarecer que, primeiro, que ainda não chegou nada formalmente ao Conselho de Ética da Câmara, certo? Nós estamos trabalhando para retomar as atividades do Conselho o mais breve possível, de forma remota, né? Nós sabemos desse momento de pandemia que tem afetado o nosso país e que tem inviabilizado as sessões presenciais lá no Congresso Nacional, das comissões, no próprio plenário, já vem há vários meses realizando as suas sessões de forma remota. Diante disso, no primeiro semestre, até por conta de outros fatos, o Conselho vem sendo cobrado a retomada dos seus trabalhos, nós solicitamos ao presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, para que pautasse um projeto de resolução que foi protocolado por mim no mês de junho, para que o Conselho pudesse exercer suas atividades de forma remota. A gente precisa botar esse projeto de resolução no plenário, autorizando o Conselho de Ética a retomar suas atividades de forma remota. Então, o presidente Rodrigo Maia ficou de pautar esse projeto de resolução em julho, por conta da pauta muito cheia, não teve como. Acredito que agora, nessa semana mesmo, eu acredito que ele deva estar pautando e a gente votando para que o Conselho retome suas atividades. Quanto ao caso da deputada Flor de Lis, não chegou nada formal no Conselho de Ética. O que chegou a gente lá foi que um parlamentar, um deputado, entrou com uma representação, né, sobre o caso da deputada Flor de Lis, e quando um parlamentar entra com uma representação contra outro, a mesa da Câmara, ela envia essa representação para a Corregedoria da Casa antes de enviar ao Conselho de Ética. E a Corregedoria avalia, se transforma numa representação e daí por diante segue ao Conselho de Ética para sua tramitação. Apenas quando a representação é feita diretamente por um partido político, ela segue da mesa direto para o Conselho, de forma mais célere, o Conselho atua sobre essa representação. E quando a Justiça aciona a Casa, quem faz essa avaliação é a CCJ. No caso, a CCJ que não está funcionando, seria o plenário da Casa. Então, no Conselho, formalmente ainda não existe nenhuma representação. Na verdade, nenhuma representação de 2020 a mesa não enviou ainda o Conselho. Todos os casos que temos lá são casos do ano de 2019. Nós temos lá cerca de 8 a 9 processos prontos para pauta. O nosso analista de política, Igor Gadelha, tem uma pergunta para o senhor. Igor. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu queria saber qual a sua avaliação como presidente do Conselho de Ética de uma tese que alguns deputados estão defendendo de levar o caso da deputada Flor de Lis diretamente para o plenário da Câmara. O senhor vê essa chance como presidente do Conselho ou acha que tem que passar necessariamente pelo colegiado antes? Eu acho que a gente está vivendo um momento de excepcionalidades. A pandemia nos impôs isso, certo? E estamos diante de um caso gravíssimo, no qual a imunidade parlamentar processual aí, tem impedido que a Justiça tome medidas, né, mais duras diante desse caso da deputada. Então, o mandato tem influenciado nesse ponto, e essa avaliação de levar direto ao plenário, isso, se a Casa tiver provocado por conta da Justiça, com certeza o presidente, com todo o corpo jurídico da Casa, vai avaliar essa possibilidade e, se for possível, levar. Até porque tudo que é avaliado e votado no Conselho de Ética
após o Conselho votar e deliberar, seja por uma suspensão, por uma advertência ou por uma cassação de um mandato, por a quebra de decoro, na sequência do Conselho ainda vai a voto em plenário. E a gente tem visto diversos casos que não tem tramitado a comissão e tem ido tudo, está sendo tratado direto no plenário. O plenário sempre é e sempre será soberano. Então, acredito que há possibilidade, mas vamos ver como isso vai evoluir. De fato, que o Conselho, eu acredito que brevemente estará retomando suas atividades e, se caso chegar formalmente lá ao Conselho de Ética, a representação contra-parlamentar, nós iremos ter todo o interesse em dar celeridade para que avalie de forma mais rápida possível, porque entendemos a gravidade e o impacto que o caso causou em toda a sociedade brasileira. Deputado federal Juscelino Filho, presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima, hein? Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada.